Vamos iniciar aí mais uma noite, mais uma aula, nosso Direito Tributário 2. Mas antes de iniciar a aula, um recado, de certa forma, importante, né, especialmente para vocês que estão aí de saída do curso, não semana que vem, na outra, né, a semana que vai do dia 9 ao dia 14, é a semana que vocês vão estar apresentando aí os TCCs, né, então o pessoal do 10º período está apresentando o TCC do dia 9 ao dia 14, né, então vai aí de segunda-feira até sexta, temos bancas aí, vocês vão estar apresentando. O que acontece? Vocês vão estar envolvidos aí com essas apresentações, vocês vão estar aí preocupados com outra coisa, né, do que a disciplina, e obviamente vocês têm que se preocupar, porque é a banca aí de TCC de vocês, e além de vocês estarem com a cabeça voltada para isso, né, também nós professores vamos ter aí, né, e avaliar esses trabalhos, as bancas, vocês já receberam aí o cronograma, estão sempre com 3 professores e tudo mais. Então, o que vai acontecer com as aulas, né? Nessa semana, em específico, né, a nossa aula aqui da quinta-feira, que vai ser dia 12, né, dia 12 de novembro, não semana que vem, na outra, dia 12 de novembro, a gente não tem aula, né, não tem essa aula aqui, a live, enfim, não vai ter material de estudo e não vai ter atividade de frequência, porque vocês vão estar envolvidos com as apresentações do TCC, tá? Então, eu já, inclusive, coloquei lá no portal do aluno, né, no AVA aqui, a indicação, né, que essa 15ª semana, não é semana que vem, né, cuidem com isso, semana que vem aula normal, nesse mesmo esquema, não semana que vem, na outra, dia 12 de novembro, em razão aí das bancas, vocês vão estar aí dedicados, né, a essas apresentações, e nós, professores, também, então a gente não vai ter aula, tá? Não vai ter aula, obviamente, as sessões, as bancas, todas elas são públicas, então todo mundo pode assistir, todo mundo pode participar, de modo que, né, não tem sentido a gente ter aula regular. Então, né, dia 12 de novembro não tem aula, né, vocês estão aí liberados para, enfim, para fazer essas apresentações, né, então fiquem tranquilos aí no dia 12 de novembro. Semana que vem, né, aula normal, aula aí, como qualquer outra, dia 5 de novembro, aula normal. E se vocês olharem o calendário, né, aí vem a boa notícia para quem está louco aí para se formar, né, quem não aguenta mais essas aulas, nós temos aula hoje, semana que vem, e depois essas apresentações, TCC, e depois só mais 2 aulas, né, só mais 2 aulas, de modo que a gente está aí, né, tirando hoje mais 3 aulas só, para acabar, e muitos de vocês, o curso, né, quem está no 10º período aí acaba o curso, não é nem o semestre. Então, aguentem firmes aí, fiquem fortes, não esqueçam de responder as atividades de frequência, que inclusive habilitou mais uma, né, em razão da aula de hoje, que sempre tem aí 2 dias para fazer, até sábado, 23h59, vocês têm que responder a questão para valer aqueles 40% da nota, né, somados aí, de acordo com a quantidade de atividades que vai ter até o final do bimestre. Vocês já sabem, já estão acostumados, né, mas não esqueçam, né, não esqueçam, porque vale também a frequência, né, então a frequência, cada dia que não se responde, são 3 faltas. Mas, enfim, no mais, né, claro, semana que vem a gente tem aula antes do TCC, mas eu recebi aqui, né, a grade de apresentação e tudo mais, e achei curioso, né, como o pessoal do 10º período, em específico vocês aí, talvez 70% da turma está vinculado aí à questão do direito criminal, né, o direito penal. Então é interessante, né, como a turma de vocês voltou-se, né, está voltado aí para a questão do direito penal. Não é normal, não é normal, né, eu vou dizer que sempre tem bastante gente, bastante aluno, né,
com o direito penal no TCC, mas vocês é uma maioria esmagadora aí, né? Então é curioso, né? É curioso, mas, enfim, espero que todo mundo esteja escrevendo, né? E esteja satisfeito aí com a matéria, né? Com o direito penal, enfim. Bom, o que nós vamos falar hoje, né? O que é o nosso conteúdo de hoje? Hoje a gente avança no processo administrativo tributário, né? Então, só relembrando, semana passada a gente teve a introdução, então a gente viu a questão dos princípios, a gente falou aí sobre a questão né, das peculiaridades do processo administrativo tributário como um todo. Aí a gente passou pelo rito, né, do processo administrativo federal, né? Então aquele relativo a tributos de competência da União, a gente viu na semana passada. Hoje a gente vê o quê? A gente vê o municipal, o estadual e o processo de consulta tributária, né? Então, só um detalhe, né? Quem for baixar o material de estudo, né, só tome cuidado que são dois arquivos, tá? Um é um PowerPoint, o outro é um arquivo PDF, que eu fiz separado aí, porque o PowerPoint, na verdade, eu tinha pronto, o estadual, e o PDF eu fiz específico aí para o município. Então, eu acabei, né, deixando em dois arquivos diferentes aí, que já tinha pronto. O que a gente vai ver hoje? O processo administrativo. Mesma lógica da aula passada, mesmos princípios, mesmas características, né, as peculiaridades são as mesmas. Então, tudo isso se aplica também para o estadual e municipal, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem o material, né, para vocês conseguirem acompanhar aí esses arquivos, né? Um é slide e o outro é essa apresentação. Vou começar falando pelo municipal, tá? Porque o municipal ele é muito parecido com o federal, né? Então, o federal ele de certa maneira ele é muito próximo, ele é muito, né? Ele é muito o municipal provavelmente se estruturou aí no federal, né? Então é mais fácil falar do municipal primeiro e depois a gente fala do estadual. O estadual, sim, ele tem uma peculiaridade lá, algumas etapas que diferem aí desse federal e desse municipal. Então, como é que é o processo administrativo aqui de Curitiba? Detalhe, né? O processo administrativo de Curitiba ainda é papel, né? Por incrível que pareça, o mundo inteiro já virou processo eletrônico, mas o de Curitiba ainda é papel, né? Então, o estadual é eletrônico, o federal é eletrônico, o municipal ainda é papel, né? Então, você tem que pegar, imprimir a petição, assinar, ir lá na prefeitura, no protocolo, e fazer o protocolo, né? Então, a moda antiga, né, para vocês que são de uma nova geração, né, quando eu fazia estágio, quando eu fazia faculdade, era tudo papel, né? Então, todos os escritórios tinham impressoras gigantescas aí para dar conta, imprimir, né? Era um gasto enorme de papel, e qualquer coisa a gente tinha que correr no fórum, né, levar o papel assinado, e aí a gente tinha as pastas em papel, a gente arquivava tudo em papel, né, então, enfim, era um outro mundo, né? Hoje é tudo eletrônico, hoje tudo é muito mais fácil, mas o processo administrativo de Curitiba não, né, esse ainda é papel. Qual é a lei que regula, né? Nós temos aí a Lei Complementar Municipal, número 40, de 2001, né, que é o Código Tributário Municipal. Esse Código Tributário Municipal, ele traz lá no artigo 92 para frente qual é o rito, né, qual é o procedimento aí fiscal, né, como é o processo administrativo aqui em Curitiba. E a gente vai ver que ele é muito parecido com o federal, né? Então, vejam, o início, como a gente falou na aula passada, o início é a lavratura de um auto de infração. Esse auto de infração vai ter aí os mesmos requisitos, né, que a gente viu lá no processo administrativo federal. Esse termo aqui, ele vai ter a qualificação, o local, o que aconteceu, descrição do fato, dispositivo legal infringido, né, vai indicar o que precisa ser pago, né, a diferença a ser paga,
e indicação aí de que ele tem um prazo para impugnar, se ele não concordar com aquilo, e aí a assinatura do agente fiscal, né? Então, basicamente, é o termo, o auto de infração aí, municipal. E aí, o próprio termo traz, né, mas a lei especifica que, se você não concordar com aquela autuação, o que você pode fazer? Você pode apresentar uma impugnação, né? Então, o nome da defesa aí do contribuinte impugnação, e o prazo é de 30 dias, né? Então, você tem 30 dias para ir lá na prefeitura e protocolar esse recurso, né? Então, esse recurso não, né? Essa defesa. Então, 30 dias, e tem uma disposição na lei que fala o seguinte, né? Atendendo circunstâncias especiais, é possível acrescentar mais 15 dias, né? Então, essa impugnação aí, vamos imaginar que você comprova, né, que você precisa ter acesso a documentos e, em razão da pandemia, você não conseguiu acessar esses documentos, né? Você precisou aí de verificar documentos em algum órgão público, esse órgão público não trabalhou e aí você não teve acesso a esse documento. Então, você pode justificar e pedir, né, mais 15 dias aí para apresentar essa impugnação. Mas a regra, né, para você não correr risco, é fazer nos 30 dias da intimação, né, da intimação aí que você recebe. Via de regra, você recebe via postal, né, vem via aí postal. Raramente acontece do agente fiscal te autuar ali pessoalmente. Pode acontecer, mas via de regra aí é via correio. Vejam, como é processo administrativo na prefeitura, não tem intimação, processo físico na prefeitura, não tem intimação eletrônica, já que o processo é papel, né, não tem como fazer intimação eletrônica. Então, na prefeitura é sempre via ou direta do agente fiscal ou via correios, com o recebimento do AR. Então, a contar do recebimento desse documento, né, então não é da juntada, como lá no processo civil. Então, esse é um ponto bem importante também. De certa maneira, o pessoal se acostuma. No Código de Processo Civil, ele fala, o prazo de contestação começa a contar da juntada do AR, né, aviso de recebimento da citação. No processo administrativo, não, é contados do recebimento, né, do recebimento. É do recebimento que você tem que começar aí a contar esses 30 dias e 30 dias corridos, né, não são 30 dias úteis, como é também lá no CPC, né, então cuidado. Tudo isso é lei específica, procedimento específico, não regulamentado pelo CPC, né? Então, a gente vai pela lei específica, ela se sobrepõe aí àquele processo que é judicial, né? Então, não se aplica, não dá para exigir que seja aplicado aqui também. Bom, o que você faz numa impugnação? A impugnação, ela tem a mesma estrutura, a mesma sistemática de uma contestação. Você faz por escrito, obviamente, tudo aquilo que você alegar, você já anexa a documentação, e tem a possibilidade de você pedir fase de provas, você pode pedir uma perícia, você pode pedir uma inspeção, você pode pedir, enfim, o que você achar pertinente aí para o assunto. Para onde você dirige, né? Quem é o órgão dentro da prefeitura que julga esses autos de infração, essas impugnações? A Junta de Julgamento Tributário, a JJT, vinculada aí à Secretaria de Finanças. Essa Junta de Julgamento Tributário, ela nomeia procuradores municipais, né, então são advogados da prefeitura, os procuradores do município, que são designados para compor aí essa Junta de Julgamento Tributário, né. Então, você dirige lá, né, ao excelentíssimo senhor procurador municipal da Junta de Julgamentos Tributários, JJT. Enfim, o protocolo de impugnação vem a fase de prova, né, a fase instrutória. O departamento fiscal aí que promoveu a fiscalização, né, que vai poder se manifestar, vai poder dar esclarecimentos, enfim, pode inclusive pedir documentos adicionais. Aí entra naquela lógica que a gente viu, né, aquele princípio da verdade material, e o princípio inquisitivo, que é específico do processo administrativo fiscal.
Não existe aquele rigor. Ah, mas você não especificou todas as provas e agora não pode mais. Não, você pode, né, é um pouco mais maleável, né, um pouco mais maleável aí essa questão do processo administrativo fiscal, inclusive municipal, né? Então, você protocola, tem a fase de provas e aí vem para o julgamento, né? O julgamento aí vai ser feito, né, por essa junta de julgamento tributário, de forma colegiada, né? Então, são 5 membros, né, compostas por até 5 membros, então, até 3 participarem já está valendo. Então, essa junta vai proferir aí, né, o julgamento da tua defesa, né? Então, sua defesa, sua impugnação, ela é julgada e você é intimado disso, né? Uma vez intimado dessa decisão, se ela não é favorável para você, você entra com o quê? O famoso recurso voluntário, né? Então, veja, você entra com uma impugnação e a tua impugnação não é acolhida, né, ela é rejeitada, significa que você perdeu, né, não foi acolhido aí o seu argumento de defesa. Já que você não teve atendida aí a sua pretensão, você é legitimado a entrar com recurso voluntário no prazo de 30 dias, né, 30 dias seguintes aí. O detalhe, né, esse recurso voluntário, assim como lá no federal, e aí é uma mesma lógica daquela do processo civil, do TPC, com relação à apelação, né, esse recurso voluntário, ele continua tendo efeito suspensivo e devolutivo. Vejam, aí entra aquela lógica lá do CTN, artigo 151, mesmo que a lei municipal não falasse nada, qualquer recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, né? Então, a lei ela acaba especificando algo que, para deixar a coisa mais clara, mas mesmo que a lei fosse omissa, a resposta, né, qual é o efeito do recurso, está lá no próprio CTN, artigo 151, né, que coloca lá que qualquer reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade. Então, se você não teve sua impugnação acolhida, vai ter o prazo de 30 dias para o recurso voluntário, né? Então, você vai lá também, né, tal como uma apelação, você dirige, né, essa apelação, você protocola na primeira instância, e aí ela é direcionada para uma segunda instância administrativa, que é a Junta de Recursos Administrativos Tributários, né? Então, a segunda instância administrativa recebe o nome de Junta de Recursos Administrativos Tributários. Vejam, isso se você perder, você entra com recurso. Ó, se você ganhar, o que, que acontece? Se você ganhar, ou seja, se a tua impugnação for julgada subsistente, né, se você desconstituir o auto de infração, em razão aí dos seus argumentos, haverá o famoso reexame necessário, né, o reexame necessário, que também é a mesma lógica lá do CPC, né, vocês estudaram, em algum momento, o professor de processo civil falou que todas as questões envolvendo aí o poder público, elas se sujeitam necessariamente ao reexame necessário para que a sentença tenha eficácia, né? Mesmo que ninguém recorra, esse processo vai para a segunda instância, é reapreciado em razão aí, né, da indisponibilidade dos recursos públicos, e o tributo é o recurso público por excelência, então ele precisa passar por um reexame. Esse reexame necessário, né, se você tem êxito na sua impugnação, mesmo assim vai para uma segunda instância, a não ser que, né, aquilo que você está discutindo não seja um valor superior a R$ 25.000, né, então 25 mil de ISS e 10 mil para os outros tributos. Quais são os outros tributos municipais? Né, o IPTU, o ITBI e as taxas, né, são os tributos que resta aí para o município, ISS até 25 mil, 10 mil para os demais. Então, vejam, situações de pequeno valor envolvido, não existe o reexame necessário, né? Então, a decisão, né, ela transita em julgado, faz coisa julgada administrativa aqui, na primeira instância, e aí desconstitui o crédito tributário. Bom, entrou com recurso, ou no caso do reexame necessário, o que que acontece?
vai para a segunda instância. Essa segunda instância é uma junta de recursos administrativos tributários. Essa segunda instância, ela também é colegiada, né? Então nós teremos os conselheiros indicados aí pelo Procurador-Geral do município, né? Então ele vai nomear aí as pessoas e né, ele é composto, né, esse conselho, ele é composto por aquilo que a gente chama de forma paritária. Então ele vai ter representantes tanto do município, né, nomeados pelo procurador do município, mas também ele vai ter conselheiros indicados aí pelos contribuintes. Então tem algumas entidades de classe, né, que têm legitimidade, têm autorização para fazer essas indicações, né? Então eles indicam aí, né, então a Federação do Comércio, a Federação das Indústrias, essas federações aí em âmbito local, claro, municipal, elas têm competência e têm autorização para fazer a indicação, e aí vai, né, elas são nomeados aí por um mandato, e aí eles vão compor essas juntas de julgamento de recursos administrativos tributários. Eles vão julgar e vai ter o acórdão, né, vai ter o acórdão de segunda instância. O processo acaba aí, e existe uma terceira possibilidade, né, é o julgamento em instância especial. E o recurso especial, né, aqui a lei municipal chama de instância especial. O que é isso? Né? Seria uma espécie de recurso especial, mas olha só que peculiaridade isso daí, né? Vejam só, esse julgamento em instância especial, esse recurso especial, ele é exclusivo, né? A lei traz ele unicamente para os representantes da fazenda, né? Então vejam que somente se a decisão for desfavorável a você, ou seja, desculpa, a decisão favorável para você, né? Em segunda instância, somente os representantes da fazenda, aqueles perderam, né? Já que o fisco perdeu, eles podem entrar aí com esse recurso em instância especial. Né? Vejam como isso aqui fere violentamente a ideia de isonomia. Né? Vejam só, é um recurso que é cabível só para uma das partes. Né? Nós, contribuintes, nós não temos essa possibilidade de recurso. Então, existem vários precedentes, e isso acabou sendo até rotina, né, de quem trabalha na área, a hora que você, contribuinte, ter, né, esse julgamento desfavorável, é feito também, né, a gente faz também esse recurso especial, fazendo como fundamento o princípio da isonomia. Falando assim, olha, o representante da fazenda, né, se os procuradores podem entrar com recurso especial, no princípio da isonomia eu também posso, né? Não pode ter um tratamento diferenciado aí entre as partes. Né? Então vejam que, em razão da isonomia, esse recurso que legalmente é previsto só para o município, né, ele também a gente acaba utilizando aí como analogia, né, como princípio da isonomia, esse recurso como recurso especial. Tem 30 dias para fazer isso, né? Tem 30 dias para fazer isso, e basicamente os requisitos é tal como um recurso especial, né? Então, a ementa, né, exige-se que ela seja uma decisão parcial, né, uma decisão não unânime, e que viole a lei, né, ou não reflita com precisão aí os fundamentos da decisão. Então, é um recurso especial, né, um recurso especial cujo requisito maior é que a decisão não seja unânime, né, então tem que ser aquela decisão por maioria, né, então tem lá o julgamento colegiado, são 5 procuradores, 4 votam a favor, 1 contra. Então esse 1 contra dá ensejo e autoriza, né, a possibilidade de você entrar com esse recurso especial. Quem julga esse recurso especial? A Comissão de Recursos Tributários. Né? Então, essa Comissão de Recursos Tributários, ela é composta aí pelo Procurador-Geral do município, o Secretário de Finanças e o Presidente da Junta de Recursos. Né? Então, são 3 pessoas aí que vão fazer essa análise desse recurso especial. Né? Então, isso daí é o procedimento no município de Curitiba. Qual é o ponto, né? O município de Curitiba,
é processo em papel, processo físico. E os processos de Curitiba, né, eles demoram e demoram bastante. Né? Eu vou dizer que eu tenho uma meia dúzia de processos lá na prefeitura, e para eles julgarem uma impugnação, essa primeira fase aqui, depois que você protocola, tem demorado aí uns 3 anos, né? 3 anos para eles darem o quê? Darem essa primeira decisão aqui. Aí você protocola o recurso, né? O recurso voluntário aqui. Vou dizer que eu tenho um caso, né? Que está com recurso voluntário, eu protocolei em 2017. Até hoje não foi julgado ainda. Então, vejam, esses processos administrativos na prefeitura, eles estão demorando aí 5 anos para mais, né? Então, se você quiser ganhar tempo, né? Se você quiser aí postergar o pagamento desse débito, o processo administrativo tributário lá na prefeitura vale a pena. O problema qual que é, né? Se você apresenta impugnação, recurso e você perde, ou seja, ele não é acolhido, o que acontece? O débito tributário ele é atualizado até a data do pagamento, né? Então esse é um aspecto importante aí desses processos administrativos. O protocolo da impugnação e depois do recurso, ele suspende a exigibilidade da multa, do tributo e da multa, né, se for o caso. Só que se você não tem acolhido seus argumentos, todo esse período ele é atualizado com juros e multa e tudo mais, né? Então, geralmente, se você não tem êxito, aquilo vem uma pedrada lá no final, porque é acumulado, né, juros aí, correção pela Selic, mais juros, conforme o tipo do tributo, né, ele tem uma previsão diferente, mas geralmente ele é um juros moratórios, aí vem uma multa por não ter pago em dia, enfim, né, geralmente a correção tributária aí, ela é pesada para a pessoa. Acaba tudo aqui, na esfera administrativa, sim, acaba aqui nessa terceira instância. Ah, então eu não posso mais fazer nada? Pode, é o que a gente vai ver na aula da semana que vem. Né? Uma vez julgado aqui na esfera administrativa, você pode dar início ao processo judicial. Né? Então, você pega essa decisão administrativa, você leva lá para o judiciário, falando, ó, judiciário, eu não concordo com essa decisão aí da Junta de Recursos Municipais. Então, você inicia um processo administrativo, processo judicial, para desconstituir, né, aquele julgamento administrativo, e aí você geralmente ingressa com uma ação anulatória, né, o caminho normal é uma ação anulatória, mas isso aí vai ser objeto da aula que vem. Bom, só para não passar em branco, para quem está com o arquivo aí, no município também cabe a consulta, tá? A consulta, mas eu vou deixar aí para falar da consulta, assim que eu falar do processo administrativo estadual. Aqui é só uma referência para vocês verem que existe essa previsão também em nível municipal. Isso aqui é o processo administrativo no município de Curitiba, né? Então não tem muito segredo, muito parecido com o processo federal. Agora indo para o slide, né? Para o slide que também está lá para vocês fazerem o download, né? Lá no portal do aluno, trazendo o processo administrativo estadual, né? Estadual, que via de regra acaba sendo o ICMS, né? O ICMS aqui, né, no âmbito estadual, talvez 90%, 95% dos processos dizem respeito ao ICMS, mas também cabe para o IPCMD e também para o IPVA, né, se surgir aí alguma situação. E qual é a lei que regula? O Código Tributário aí, estadual, né, a Lei 11.580 de 96. A partir do artigo 56, vai trazer aí o caminho, né, e vem todos esses capítulos aí, né, então não vale a pena a gente ficar abrindo a lei, né, mas ela vai ter todas essas disposições aqui, que eu consolidei nesse quadrinho, né, então esse quadrinho, se ficou um pouquinho pequeno para vocês, façam o download lá né, e vejam aí no computador de vocês. Basicamente, o que acontece? Esse processo administrativo estadual, e aí ele tramita na Secretaria da Fazenda Estadual, né? A boa notícia é que esse processo hoje é eletrônico,
né? Então, você tem lá o portal lá para você fazer o login, senha com certificado digital, você faz tudo por lá, né? Você não, a empresa, né? Porque ingressa geralmente nesses portais aí são os contadores, né? É o contador ou administrador aí da empresa. Com ele mesmo faz o protocolo lá dentro, no ambiente virtual. Há pouco tempo atrás, há cerca de 5 anos atrás, ainda era tudo papel também, né? Então, esses processos do Estado do Paraná, ainda existe um e outro aí que estão no meio físico, né? Porque eles ainda estão em tramitação, não iniciaram de forma eletrônica, continuam aí de forma física, né? Então, ainda vai existir processo em papel, mas a maioria, né, já é eletrônico e acaba sendo uma facilidade. Bom, como é que começa um processo administrativo? Do mesmo jeito dos federais e do municipal, nós temos aqui o estadual, né? Começa com uma representação, um agente fiscal que vai lá, uma denúncia, alguém faz uma denúncia, um termo de início, uma fiscalização, uma apreensão, né? Faz uma barreira aí fiscal e para o caminhão e constata que o caminhão está transportando produto sem nota fiscal, né? Sem a DANF lá e tudo mais. O que acontece? Dá início ao procedimento, né? Dá início aí a uma verificação. Constatada a irregularidade, é lavrado o auto de infração, assim como federal e municipal, mesmo os requisitos, ele tem que dizer exatamente o que aconteceu, o que foi violado, qual dispositivo violado, e, em razão dessa violação, qual é o valor, né, o que ele tem que fazer, qual é o valor da multa, qual é o tributo a ser pago. Bom, uma vez lavrado esse auto de infração, a pessoa é comunicada. Quando ela é comunicada, ou citada, né, lá do Código de Processo Civil, mediante notificação. Aí são as mesmas modalidades lá do federal, basicamente pessoal, né, se o auditor fiscal, agente fiscal, ir na hora lá, ele assina na hora lá o auto de infração, começa a contar dali. Via postal, né, então nós temos mais comum, e a grande maioria acaba sendo via correios, né, o AR. O detalhe é que considera-se aí a pessoa intimada, notificada, né, nesse caso, a partir do 15º dia da expedição, não importa se o AR voltou ou não voltou, se foi juntado no processo, não foi juntado no processo, passou os 15 dias da expedição daquela carta, já se presume que a pessoa está ciente. Ou seja, já começa a contar o prazo de 30 dias aqui, a gente vai ver 30 dias aqui para apresentar a reclamação, né? Mas, enfim, meio eletrônico, aqueles que têm cadastro, né, lá na Receita Estadual, tem lá o ambiente virtual, eles são comunicados por e-mail, e se não tiver nenhuma dessas hipóteses, vai por edital mesmo, é possível por edital. Uma vez você sendo notificado, e aí a mesma história que eu falei lá do município, conta-se 30 dias do recebimento, não é da juntada nem nada disso, é do recebimento, 30 dias corridos, o que nós, contribuintes, apresentamos? Uma reclamação, né? Vejam só, a nomenclatura aqui é bem peculiar, né? Não é defesa, não é impugnação, não é nada disso, a gente apresenta uma reclamação. A defesa do contribuinte no Estado é uma reclamação. 30 dias para apresentar essa reclamação e a gente direciona isso para quem? Para o diretor da CEF, né? Diretor da coordenação da Receita do Estado, da Secretaria da Fazenda. Então, é o diretor lá, o coordenador da CEFA, que vai apreciar isso daí. Então, você apresenta uma reclamação, né? Você apresenta uma reclamação, essa reclamação, você, óbvio, usa a mesma estrutura de uma impugnação, de uma defesa ou de uma contestação, né? Então, é a mesma lógica, estruturada, direcionada, documentos, argumentos jurídicos, tudo isso. Uma vez apresentada a reclamação por nós contribuintes, essa reclamação ela é direcionada para o auditor fiscal que fez esse auto de infração, né? Então, quem lavrou o auto de infração é comunicado, houve uma reclamação contra aquele auto de infração e quem apresenta a contestação é o auditor fiscal, né? Então, o auditor fiscal lá que
que o agente fiscal que fez a diligência, autuou e lavrou o termo e tudo mais, ele contesta a sua reclamação, né? Então, vejo que é uma ótica invertida aqui, né? A contestação, quem apresenta é o próprio auditor fiscal. Então, você reclama, ele contesta a sua reclamação. Ele emite um parecer, ele explica para aquele que vai julgar, quem que vai julgar? O diretor da coordenação da Receita da CEF. Né? CEF é a Secretaria da Fazenda, Secretaria de Estado da Fazenda. Então, o auditor apresenta uma contestação, ele tem 30 dias para isso. Uma vez apresentada essa contestação, se houver a necessidade, feita aí diligências, né? Então, é a fase de prova. Então, você pode pedir uma nova documentação, pedir uma nova inspeção, pedir a ação técnica de livros fiscais, enfim, né? A fase de provas aqui. Uma vez realizada a fase de provas, isso vai para um setor, né, dentro lá da Receita, composto aí por técnicos, né, auditores fiscais e tudo mais, eles vão emitir um parecer técnico sobre aquela discussão, né? Então, não é esse auditor aqui, é uma junta de auditores, né, um setor lá responsável por isso, eles vão fazer uma análise técnica, eles vão pegar a tua reclamação e vão avaliar, né, de acordo com aquilo que o próprio auditor falou, a contestação. E aí eles vão fazer um parecer, né? Obviamente que esse parecer ele sempre vai opinar, né, pela procedência da reclamação ou não, ele sempre vai trazer lá uma conclusão, dizendo, não, o contribuinte ele tem razão, ele não tem razão, enfim. Quase que a grande maioria das vezes, o diretor é o responsável pelo julgamento, ele simplesmente dá um despacho de 2 parágrafos falando assim, concordo com o parecer que faz parte integrante desta decisão, né, e julgo procedente, né, a reclamação. Então, o diretor aqui, na grande maioria das vezes, ele simplesmente ratifica esse parecer aqui e torna, né, essa análise técnica como parte integrante da decisão. Né? Então, é feito o julgamento, né, é feito o julgamento aqui por esse diretor. Uma vez realizado o julgamento, você é intimado dessa decisão, aí depende se é via física, vai por correio, se é eletrônico, vai pelo sistema. Tem casos, né, eu atuo, aliás, num procedimento lá em que você, enquanto advogado, você apresenta uma procuração, eles pediram para indicar um e-mail, né, e uma vez indicado esse e-mail, eles comunicam, enviam toda a comunicação por esse e-mail e considera-se intimado por aquele e-mail. Então, existe isso também aqui no âmbito estadual, né, para tornar o processo mais célere, né, mais rápido. Mas, enfim, tem o julgamento da sua reclamação. Aí os 2 recursos aí possíveis, né? Se eu perdi, né, se eu entrei com a reclamação e ela não foi acolhida, eu entro com o recurso ordinário. Né? Então, aqui não é área, aqui o nome que se dá é ordinário. Se eu ganhei, ou seja, a minha reclamação foi acolhida e eu desconstituí o auto de infração, aí existe o recurso de ofício, né, o recurso que o próprio Estado entra. Isso ele vai ser obrigado a entrar desde que a decisão seja superior a 50 mil. Né? Se ela for inferior a 50 mil, não precisa, não tem o recurso de ofício. Bom, esse recurso ordinário ou de ofício vai para onde? Quem que julga isso daí? É o Conselho de Contribuintes. Né? Então, temos 30 dias para apresentar esse recurso ao Conselho de Contribuintes. Né? Então, Conselho de Contribuintes são os conselheiros que vão julgar esse recurso ordinário ou de ofício. Ele é composto aí por 6 vogais e 6 revisores, né? Então nós temos os conselhos, aí eles vão julgar e vão fazer, né? E vão publicar o acórdão, né? Então, assim como no tribunal, publica-se esse acórdão do seu caso.
Uma vez publicado esse acórdão, acabou? Não, né? Aqui no processo estadual, nós temos a possibilidade de pedir a tal da reconsideração, né? A reconsideração, ela faz, às vezes, de um recurso especial, né? Então, vejam como o Estado usa um nome, uma nomenclatura toda própria, né, para esse processo administrativo. Reclamação, contestação e aqui reconsideração, né? Então, a reconsideração faz, às vezes, aí, de um recurso especial. Quais são os requisitos? Primeiro, que a decisão não pode ser unânime, como a gente acabou de falar lá do município, aqui também segue essa regra, e também precisa comprovar que já houve lá dentro desse Conselho de Contribuintes decisão sobre o mesmo tema, mas divergente daquele que foi realizado para você, né? Então é a divergência, né? Você tem que demonstrar aí a divergência para você pedir essa reconsideração, né? Então você pede essa reconsideração, qual é o prazo para você recorrer, né, essa reconsideração? 30 dias de novo, né? Então aí a parte boa é tudo 30, né? 30, 30, 30, e você endereça para onde, né? Para o tribunal pleno desse Conselho de Contribuintes, né? Então temos aí esse tribunal pleno que vai julgar a reconsideração. Julgou a reconsideração, acabou? Não acabou, né? Não acabou ainda. Vejam só, existe um último item que se chama só recurso, né? Recurso. Esse recurso aqui é a mesma história lá do processo administrativo municipal. Ele só cabe, né, para o Estado, para o fisco, né? Ou seja, só é possível esse recurso aqui quando a decisão é favorável ao contribuinte. Então, o que que acontece? Surge aí uma última instância, se você, contribuinte, conseguiu êxito, aí surge uma instância totalmente fora de contexto e fora aí dos padrões de imparcialidade e tudo mais que a gente espera, né, do poder público. Porque é um recurso que só cabe ao fisco, né, e quem julga isso daqui é o secretário da Fazenda. Então, vejam, aqui passa por conselhos especializados, várias pessoas, vários conselheiros, aqui no Tribunal Pleno também nós temos os conselheiros mais antigos, eles são nomeados para um tribunal pleno, que é especializado, e no final das contas é a caneta do secretário da Fazenda que vai valer aqui e vai acabar julgando aquela situação, né? Então vejam que existe algo estranho, né, nesse processo administrativo estadual, mas é assim que está na lei, lá na lei estadual, né, que regula isso daí. Então nós temos, esse é o procedimento administrativo tributário no Estado. Então, ICMS, ITCMD e PVA, taxas aí, se por acaso você discordar de alguma taxa, também, né, corre todo esse trâmite aqui. Então, vejam como isso aqui é longo, né? Assim como o município é lento, o Estado é lento mesmo tendo processo administrativo. Eu tive já casos, e até recentes aí, de processos, né, só que aí era de papel, né? Esse exemplo é um processo de papel, um processo antigo, que demorou 20 anos para julgar tudo isso daqui, né? 20 anos. Simplesmente, o auto de infração foi em 2001, em 2019, ano passado, que foi julgado definitivamente lá a questão. E aí é a mesma história do que eu falei lá no município. Ah, então acabou aqui, eu vou ter que pagar o imposto? Não necessariamente, né? Agora a gente pode dar início, depois dessa decisão aqui, ao processo judicial, né? O processo judicial administrativo, ou seja, a gente consegue empurrar lá mais uns 2 ou 3 anos lá, 2 ou 3 anos sendo otimista, né? Pelo menos uns 4, 5 anos lá no judiciário, né? Então vejam como o empresário que tem meios e tem recursos para manter um advogado tocando tudo aqui, né, quanto tempo ele ganha, né, quanto tempo ele ganha, como ele consegue empurrar isso daí. E aí, né, e trazendo um outro contexto, porque muitas vezes vale a pena ficar empurrando esse negócio para frente com recurso administrativo, muitas vezes sabendo que não vai ganhar, né, muitas vezes sabendo que isso daí não vai dar em nada e tal, que uma hora vai perder, então não é melhor pagar?
vejam, né, existe no Brasil, e aí vale para estado e município, né, uma frequência de programas especiais de pagamento de tributos em atraso, e esses programas especiais, eles dão aí vários anos para você pagar esse tributo, né, parcela em até 180 meses, né, 5 anos, esses programas especiais de parcelamento muitas vezes dão aí abatimento de 90% de multa, abatimento de 50% de juros, né? Então, veja, é um grande incentivo, né, a você ir lá e pagar parcelado. O que acontece, né? Vamos imaginar que o empresário, ele precisa de dinheiro, né? Ele precisa de dinheiro, está sem dinheiro, aí ele tem duas alternativas, né? Alternativa um, ir até um banco e fazer um empréstimo, né? E a alternativa 2 é não pagar imposto, né? Aí ele faz caixa. Se ele vai lá, pega dinheiro no banco, ele faz caixa. Se ele vai lá e não paga imposto, ele também faz caixa. E aí, é um empresário que é malandro e conhece das coisas, o que, que ele vai falar assim? Bom, mas se eu ir no banco, eles vão me cobrar uns juros aí de 4, 5% ao ano, né? Eles vão me pedir uma garantia, eles vão me pedir bens pessoais em garantia, eles vão me cobrar aí, né, e eu vou ficar amarrado com o banco, eu não vou ter como não pagar o banco. Então eu tenho uma alternativa, né, eu tenho uma alternativa de não pagar imposto. Ah, professor, mas o imposto ele é atualizado com taxa Selic, com multa de 20%, com juros de 1% ao mês, então fica muito mais caro. Realmente fica mais caro. Se não surgir um programa especial de parcelamento. Se surge um programa especial de parcelamento, o que esse empresário vai conseguir? Abatimento da multa, abatimento de juros, né, e ainda um parcelamento em 5 anos. Veja, muitas vezes, colocando isso na ponta do lápis, aí, fazendo a conta matemática, é melhor o empresário deixar de pagar imposto do que ele pegar o empréstimo no banco, né? Então, muitas empresas têm esse tipo de raciocínio, inclusive empresas grandes aí. Não é que elas não podem pagar o imposto, elas simplesmente fazem um planejamento tributário fazendo isso, né? Fazendo isso. Então, mas tem um risco? Olha, o único risco aqui é você perder prazo e não conseguir empurrar isso aqui mais para frente, né? Porque o que acontece, enquanto estiver tramitando a reclamação até esse recurso aqui, a exigibilidade está suspensa, artigo 151 do CTN. O segundo risco, qual que seria de, nesse meio tempo aqui, não surgir nenhum programa especial de parcelamento, né? Só que aquilo, né, se você pegar no âmbito federal, por exemplo, nos últimos 20 anos, tem pelo menos 10 programas especiais de parcelamento. É batata, a cada 2, 3 anos vai surgir um programa especial de parcelamento. Geralmente em época de eleição, geralmente em época de ganhar voto, né? Então, é assim que a coisa acaba funcionando aí no Brasil, né? Isso aqui é utilizado, às vezes, como planejamento tributário para fazer caixa, né? Para a empresa fazer caixa. Bom, isso é o processo administrativo, né, contencioso aí, tributário. O que existe também no âmbito administrativo? Existe um procedimento de consulta, né? A consulta em matéria fiscal. Aqui vale para a União, para os estados e para os municípios. Então, vejam, o direito tributário, as leis tributárias, né, o sistema tributário, ele é tão complexo e tão difícil, que muitas vezes você não sabe se você tem que pagar o imposto, né? Tem inúmeras situações aí que você tem dúvidas, né? Simplesmente você não está agindo de má fé, você não está querendo burlar nada, você só quer ter certeza que aquilo que você quer vai pagar, ou aquilo que você acha que tem que pagar, é devido, né? Você também não quer pagar coisa que não precisa. Então, vejam, dada essa complexidade e tudo mais, no direito tributário, criou-se, estruturou-se aí um procedimento de consulta,
né? Então, veja, você, pessoa física, ou você, pessoa jurídica, se você tiver uma dúvida, daí é uma dúvida fundada, né? Não é aquela dúvida básica que está aí já consolidada em súmula e tudo mais. É uma dúvida legítima, é, e você quer saber se você paga ou não paga aquele imposto, né? Você pode fazer o procedimento de consulta, né? Consulta em matéria tributária. Basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que comprovar e revelar legítimo interesse, você tem que demonstrar que aquela consulta, aquela situação aproveita, tem utilidade para você, né? Não é aquela consulta acadêmica, né? Não é eu agora, professor, puxa, eu estou dando aula de ICMS, eu quero dar uma dúvida com o Estado e vou lá e faço. Não, não é isso a ideia da consulta, não. É a consulta para o contribuinte interessado, né? Então, ele tem que demonstrar que aquela decisão, aquela resposta vai se aplicar no universo jurídico dele. Também não pode ter um processo em andamento, aí não faz sentido, né, você sofrendo um processo e ao mesmo tempo fazer a consulta, não, pera lá, né, então, quem vai decidir teu problema é o processo, não a consulta, né, então não pode ter um processo. Aqui existe uma outra ideia, né, de que esse órgão que profere a consulta, ele é autônomo e independente lá do processo, né, então existem órgãos próprios dentro da União dos Estados e dos Municípios para responder essa consulta, né, e aí as consequências, né, vejam, a hora que a consulta fala para o contribuinte, ó, você não precisa pagar aquele imposto, né, a solução da consulta, a resposta da consulta, diz que você não precisa pagar aquele imposto, essa decisão vincula a administração pública. Então, vejam que o princípio da confiança, o princípio da boa-fé, não faz sentido você consultar a prefeitura, você tem que pagar ou não o ISS, aí na consulta eles respondem que não, e daqui a 3 meses aparece um fiscal lá querendo te autuar e abrir um processo contra você. Não, existe essa vinculação, você precisa confiar naquela resposta, você precisa, né, existe a boa-fé, aí a questão da segurança jurídica. Então, é basicamente aí os requisitos para você formular essa consulta. E quais são os efeitos, né, enquanto estiver andando essa consulta? O que acontece? Vai ter a suspensão do curso do prazo para pagamento, né? Isso está lá no Código Tributário Nacional, artigo 161. Né? Então, veja, você está com dúvida, né? Você recebeu lá o boleto do IPTU para pagar, aí você, puxa vida, mas agora eu estou em dúvida, né? Eu não sei se eu tenho que pagar esse valor mesmo, parece que tem alguma coisa errada, mas também eu não quero impugnar, né? Eu só quero um esclarecimento. Você vai lá e faz uma consulta, em vez da impugnação, você vai lá e faz uma consulta. Pode? Pode. Qual é o efeito dessa consulta? O prazo de pagamento fica suspenso. Depois de julgar, você vai receber o prazo para pagar novamente. Né? Então, veja, é diferente de uma impugnação, porque a impugnação, se você perder, ela não suspendeu o prazo de pagamento, ela suspendeu a exigibilidade. Vai-se de multa, juros e correção. Aqui, com a consulta, o prazo de pagamento fica suspenso. Então, a hora que você tem a resposta da consulta, você ainda tem o resto do prazo para pagar. Né? Então, vejam que o benefício aí é afastar os juros e multas, né? Que vem em razão do inadimplemento. Já que o prazo de pagamento fica suspenso, você não fica inadimplente. Né? Então, isso está no artigo 161 aí do CTN. Obviamente, enquanto a consulta estiver em andamento, não pode ser aberto um procedimento fiscal, né? Não pode ser aberto um processo fiscal. E aqui, né, a letra C, evita a incidência de juros e outras penalidades. Né? Então, vejam que essa consulta, ela tem um efeito prático interessante. Né? Ela tem um efeito prático interessante, que ela suspende o curso do prazo de pagamento. Agora, o que existe muitas vezes é o contribuinte malandro que sabe disso e fala assim, vamos fazer uma consulta qualquer aí só para eu ganhar mais tempo para pagar. Vejam, nesses casos, né, em que você não
demonstra aí a complexidade do assunto, ou você faz uma pergunta muito básica, a Receita, né, federal, estadual, municipal, ela pode simplesmente desconhecer, né, a sua consulta e afastar aí, né, o efeito suspensivo, né. Então, o uso indiscriminado de consulta, ela pode ser repudiada. Agora, uma vez admitida, ela vincula a administração pública, né. Qual é o ponto aí dessa consulta em matéria tributária? Vejam, você vai estar levando para o leão, né, e você vai perguntar para o leão se ele gosta de comer carne, né? Então, vejam só, você perguntar para o fisco se você tem que pagar o imposto. Então, a chance, né, dessas consultas serem desfavoráveis é bastante grande, né? A gente sabe que quando surge dúvida, né, a gente tem aí, porque, enfim, né, porque o fisco, ele vai ter algum ponto ali que ele vai... Então, veja, a consulta, ela é importante, ela dá segurança jurídica para as pessoas, mas ela não é, né, muito comum aí, a resposta dela não é muito comum que ela diga, não, você não precisa pagar o imposto, né? Então, geralmente, ela vem trazendo o fundamento e o porquê você tem que pagar esse imposto, né? Só que, enfim, né, te traz segurança jurídica também para que você não esteja pagando algo errado ou a mais, né? Muitas vezes você questiona a quantidade desse tributo. E aí surge um problema, né? Um problema que é muito comum, né? E os empresários, eles têm um medo muito grande da consulta, porque quando você faz uma consulta, você vai estar provocando o município, né, o Estado, a União, e você vai estar levando, né, o agente fiscal a analisar a documentação contábil. Então, assim, aqueles empresários que estão meia boca, né, ou que tem alguma coisinha que não está 100% redondo, eles têm um medo gigantesco dessa consulta, né? Então, eu posso dizer que a consulta, ela funciona, ela existe, ela não é tão rara, mas não é tão comum assim, né? Não é todo empresário que tem aí, né, né, tem a coragem de fazer consulta, porque, enfim, né, vai trazer aí o auditor lá do município, do estado, da União, a dar uma olhadinha aí no seu cadastro, né, e ver se está tudo certo. Então, e o agente que responde essa consulta, ele tem a obrigação aí de ofício, se constatar alguma irregularidade, a comunicar e abrir aí, né, instaurar o procedimento. Então, vejam que existe esse certo receio, mas, enfim, nós temos aí no âmbito federal, artigo 46, lá daquele decreto, é o mesmo decreto que trata do processo administrativo federal, né? Qual é a peculiaridade? Da consulta formulada, cabe inclusive um recurso, né? Cabe um recurso voluntário. Então, se você não se contentar com aquela resposta da consulta, você pode entrar com recurso, né? Cabe um recurso voluntário aí, conforme o artigo 46 do decreto federal, né? É um decreto que regula aí o processo administrativo federal em matéria tributária. E no âmbito estadual, né, aqui o artigo 53, né, o artigo 53 da lei, Código Tributário Estadual, né, a lei 11.580 de 96, vem trazer esse procedimento de consulta. Então, é bastante peculiar, né? Se você tiver uma dúvida legítima e sua empresa está redonda, né, você é uma pessoa conservadora e você quer tirar aí uma dúvida legítima, vale a pena sim fazer a consulta, vai te dar segurança jurídica aí de continuar, né, de fazer aí o jeito, né, de pagar se está tudo correto ou não, você vai estar respaldado pelo próprio Estado que te deu essa resposta. Então, basicamente é sobre isso que a gente fala essa noite, né? Então, se tiver alguma dúvida, tiver algum esclarecimento, né, a gente fica à disposição aqui. E só relembrando, né, as outras 7 pessoas que não começaram a aula, dei o recado lá no início, daqui a 2 semanas, a semana do dia 9 ao dia 14, é a semana de TCC de vocês, né, a apresentação aí da monografia. Então, na nossa aula do dia
dia 12 de novembro, né, que cai aí na semana de TCC, a gente não vai ter aula, tá? Então, anotem aí no calendário, dia 12 de novembro, seria, né, a nossa aula, nossa live, não vai ter live, não vai ter material de estudo e não vai ter atividade de frequência. A semana do TCC vai ser semana do TCC aí, não vamos dar nenhuma outra atividade. Só que isso é daqui a 2 semanas. Semana que vem, aula normal, né, aula aí, como a de hoje. E o que a gente vai falar semana que vem? Processo judicial tributário, né, processo judicial tributário. Aí sim a gente vai falar das ações e da famosa lei de execução fiscal, né, a lei de execução fiscal aí, que é importante, né, para quem atua na área. Bom, pessoal, se não tiver dúvida, se não tiver nada aí a ser dito, agradeço a paciência, agradeço a compreensão de todos, né, e semana que vem, no mesmo canal, né, no mesmo horário, a gente volta aí com a próxima aula. Tá bom, pessoal? Então, agradeço e até a próxima.